Você já parou para pensar no que realmente define uma pessoa de bem? Será que ser um homem de bem é apenas não fazer mal a ninguém? Será que basta ter boas intenções? Será que esse ideal pertence apenas a espíritos muito elevados, muito distantes de nós? Ou será que esse chamado começa justamente nas escolhas mais simples do nosso dia a dia? Quando a espiritualidade nos apresenta o ideal do homem de bem, ela não está descrevendo uma figura inacessível, perfeita, quase irreal. Ela está nos mostrando uma direção, um modelo moral. Um espelho espiritual diante do qual cada um de nós pode se perguntar, com sinceridade, como estou vivendo? Estamos no canal Consciência Eterna. Este é um espaço dedicado à reflexão profunda, ao despertar espiritual e à transformação interior. Aqui exploramos ensinamentos elevados, espiritualidade, autoconhecimento e mensagens que fortalecem a alma em meio aos desafios da vida. Nosso propósito é simples: ajudar você a expandir a consciência, cultivar o bem e viver com mais luz. Se você busca crescimento interior, serenidade e compreensão espiritual, este canal é para você. Silencie o mundo. Escute a alma. Curta, inscreva-se e caminhe conosco nessa jornada. E hoje vamos refletir sobre um dos temas mais profundos da vivência moral: o homem de bem. Como é esse homem de bem? Como se relaciona com Deus, com o próximo, com a família, com a sociedade e consigo mesmo? E principalmente o que ainda nos falta para nos aproximarmos desse ideal? Vamos refletir juntos. O homem de bem não é um ser pronto. A primeira coisa importante é compreender que o homem de bem não é alguém sem defeitos, sem lutas ou sem provas. Ele não é uma criatura acabada. Não é um espírito que já venceu completamente todas as limitações humanas. O homem de bem é alguém que assumiu um compromisso sincero com a lei de Deus. É alguém que compreendeu que a vida não pode ser vivida apenas em torno dos próprios interesses, das próprias paixões e dos próprios caprichos. Ele sabe que ainda tem muito a melhorar. Mas, ao invés de se acomodar nas próprias imperfeições, ele trabalha por vencê-las. Essa diferença é essencial, porque o homem de bem não é definido pela ausência de luta, mas pela direção da luta. Ele sabe que ainda erra, mas já não faz as pazes com o erro. Sabe que ainda tropeça, mas não quer permanecer caído. Reconhece as próprias sombras, mas deseja sinceramente a luz. Justiça, amor e caridade. O coração do homem de bem está na vivência da lei de justiça, amor e caridade. A justiça, aqui, não é só obedecer às leis humanas. É respeitar profundamente os direitos do outro. É agir com retidão, honestidade e equilíbrio. É não usar força, inteligência, dinheiro ou posição para esmagar ninguém. O amor, nesse contexto, não é sentimento seletivo. Não é apenas afeição por quem nos agrada. É a capacidade de reconhecer no outro um irmão de jornada, um espírito em evolução, alguém igualmente amado por Deus. E a caridade é a forma concreta desse amor. Mas caridade, na visão espírita, é muito mais do que dar alguma coisa. Caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, é fazer o bem, é compreender as limitações humanas e é não alimentar ressentimento. Esses três pilares se sustentam mutuamente. Sem amor, a justiça endurece. Sem justiça, o amor pode se tornar conivência. Sem caridade, a moral não sai do papel. A relação com Deus. Outro ponto decisivo é a relação do homem de bem com Deus. Ele não vive movido por medo cego. Sua fé não é apenas formal. Ela é uma fé pensada, refletida, amadurecida. Uma fé raciocinada. Isso faz toda a diferença. Porque quando surgem as provas, as decepções, as dores e os desafios, o homem de bem não entende a vida como desordem absoluta. Ele sabe que existe uma sabedoria maior conduzindo a existência. Nem sempre entende tudo. Nem sempre aceita facilmente.
mas confia. Essa confiança muda o modo de viver. Ele deixa de ver a vida apenas pelo ângulo imediato. Passa a compreender que a dor também educa, que certas dificuldades amadurecem, que as lutas têm função no aperfeiçoamento da alma. Além disso, ele entende que tudo o que recebeu, recursos, inteligência, posição, oportunidades, não lhe pertence de forma absoluta. São depósitos divinos, instrumentos de responsabilidade. E um dia, a consciência perguntará o que foi feito de tudo isso. O homem de bem na convivência humana. O verdadeiro valor espiritual de alguém se revela muito na convivência. É fácil parecer equilibrado em teoria. O difícil é viver com bondade, respeito e lucidez no cotidiano. O homem de bem se mostra na forma como fala, no modo como ouve, na maneira como trata os mais frágeis, no respeito por quem pensa diferente, na capacidade de não humilhar, na disposição de ajudar sem ostentação. Ele não usa a palavra como arma. Não se compraz em expor falhas alheias. Não se engrandece às custas do outro. Não cultiva prazer em ferir. Ao contrário, se pode consolar, consola. Se pode aliviar, alivia. Se pode orientar sem dureza, orienta. Se não consegue ajudar com a palavra, ao menos procura não machucar. Isso vale para o ambiente de trabalho, para a família, para a vida social, para o trânsito, para os pequenos contatos do dia a dia. Porque o homem de bem entende que evolução espiritual não aparece só em momentos solenes. Ela aparece nas pequenas decisões, nas pequenas renúncias, nas pequenas fidelidades ao bem. Riqueza, poder e responsabilidade. Uma parte muito importante desse tema é perceber como o homem de bem se relaciona com aquilo que possui. Se detém autoridade, não usa para dominar, usa para servir. Se possui riqueza, não se envaidece. Não transforma recursos em instrumento de egoísmo. Vê no que recebeu uma oportunidade de cooperar, aliviar, construir e promover o bem. Se possui conhecimento, não usa para humilhar, usa para esclarecer. Ele compreende que vantagem material, intelectual ou social é sempre responsabilidade acrescida. Isso é muito profundo, porque muda completamente a ideia de sucesso. O homem de bem não mede valor apenas pelo que acumulou, mede pelo uso moral que fez daquilo que recebeu. O grande combate é interior, mas talvez o ponto mais importante seja este. O homem de bem trava seu grande combate dentro de si. Seu maior trabalho não é parecer bom diante dos outros. É lutar sinceramente contra aquilo que ainda o afasta da lei divina. E aqui surgem os dois grandes obstáculos do progresso humano: o orgulho e o egoísmo. O orgulho cria a ilusão de superioridade. Faz a criatura acreditar que sabe mais, vale mais, merece mais. Torna difícil ouvir, aprender, pedir perdão e reconhecer limites. O egoísmo, por sua vez, faz a pessoa girar em torno de si mesma. Reduz o mundo ao próprio interesse. Calcula vantagens. Escolhe sempre o próprio conforto. Essas duas tendências são profundamente corrosivas. Elas adoecem as relações, destroem a fraternidade e impedem o florescimento da caridade real. O homem de bem sabe disso. Por isso, vigia a si mesmo. Observa reações. Analisa intenções. Percebe quando o orgulho se disfarça de dignidade. Quando o egoísmo se apresenta como prudência. Quando a vaidade se mascara de zelo. Essa lucidez interior é indispensável. A reforma íntima. É nesse ponto que entra a reforma íntima. A reforma íntima não é uma ideia vaga. É um trabalho concreto. É o esforço diário para substituir tendências inferiores por valores mais altos. É perceber a impaciência e cultivar mais mansidão. É reconhecer a dureza e exercitar mais compaixão. É identificar o melindre e desenvolver mais humildade. É notar o egoísmo e abrir espaço para o serviço. A reforma íntima não acontece por discurso,
nem por impulso emocional passageiro. Ela exige persistência, exige vigilância, exige recomeço. E isso é muito belo na doutrina espírita. Ela não exige transformação mágica. Ela pede fidelidade ao progresso, passo a passo, dia após dia. O autoexame diário, uma das ferramentas mais valiosas para esse processo, é o autoexame. Ao fim do dia, o homem de bem interroga a própria consciência. Ele pode se perguntar: faltei com algum dever? Feri alguém com palavras, atitudes ou omissões? Fiz todo o bem que me era possível? Deixei escapar alguma oportunidade de ser útil? Minhas intenções foram honestas? Alguém teria razão justa para se queixar de mim? Essas perguntas não existem para produzir culpa paralisante. Elas servem para gerar clareza. Porque quem não se examina, repete-se. Quem não se observa, continua se enganando. Quem vive apenas notando o erro alheio dificilmente progride de verdade. O autoexame é um tribunal íntimo, mas também um ato de esperança. É a chance de reconhecer o que precisa ser corrigido para recomeçar melhor. Fazer o bem pelo bem. Uma das marcas mais elevadas do homem de bem é que ele não transforma a moral em troca. Ele não faz o bem por exibicionismo. Não ajuda para ser admirado. Não pratica caridade para se sentir superior. Não vive corretamente apenas para colher elogios, recompensas ou prestígio espiritual. Ele faz o bem pelo bem. Essa é uma conquista moral enorme, porque, em muitos momentos, o ego ainda quer aplauso, retorno, reconhecimento, gratidão. Mas o homem de bem vai amadurecendo até descobrir uma alegria maior. A alegria de ser útil. Ele compreende que a verdadeira felicidade moral está em cooperar com o bem, aliviar a dor, secar lágrimas, incentivar o próximo, sustentar a esperança, proteger os mais frágeis. E isso se manifesta em coisas muito concretas. Ajudar discretamente, não humilhar quem recebe auxílio, defender quem está em desvantagem, não revidar o mal com o mal, preferir a utilidade silenciosa ao brilho exterior. A caridade prática. A caridade prática do homem de bem vai muito além da esmola. Ela aparece num gesto de escuta, numa palavra de encorajamento, numa resposta menos áspera, numa crítica contida, num julgamento evitado, num perdão concedido, numa paciência exercida, numa gentileza anônima. Às vezes, pensamos em caridade apenas como grandes ações visíveis. Mas a vida espiritual registra muito daquilo que o mundo nem percebe. Quantas vezes alguém precisa mais de compreensão do que de correção? Quantas vezes precisa mais de acolhimento do que de censura? Quantas vezes uma palavra branda impede um sofrimento desnecessário? O homem de bem entende isso. Por isso, faz da caridade um estilo de presença. Família, sociedade e testemunho. No lar, o homem de bem não se limita a exigir. Procura educar pelo exemplo. Na sociedade, não se coloca acima dos outros. Procura cooperar. No trabalho, não usa a posição para endurecer. Procura agir com dignidade, honestidade e respeito. Na convivência com os diferentes, não condena com arrogância. Procura compreender sem abrir mão da verdade. Isso mostra que o homem de bem não é apenas alguém que pensa certo. É alguém que testemunha o bem de forma prática, coerente e perseverante. E talvez esse seja um dos pontos mais tocantes do tema. O bem real é silencioso. Ele não precisa de espetáculo para existir. O homem de bem e o mundo de regeneração. No fim das contas, o homem de bem não é importante apenas para si mesmo. Ele é importante para o destino moral do mundo. A Terra não se transformará apenas por discursos, teorias, debates ou reformas externas. A regeneração do planeta começa na consciência das criaturas. Cada vez que alguém escolhe honestidade em vez da vantagem, perdão em vez do revide, humildade em vez da vaidade, a caridade em vez da indiferença, a justiça em vez do interesse pessoal, um passo é dado na construção do mundo novo.
Por isso, o homem de bem é uma semente do mundo de regeneração. Ele é o protótipo moral do ser humano que já começou a sair do egoísmo para viver fraternidade real. Quando estudamos esse tema, percebemos que o homem de bem não é uma figura distante, inalcançável, reservada a espíritos extraordinários. Ele começa a nascer dentro de nós toda vez que escolhemos ser mais justos, mais humildes, mais fraternos, mais conscientes, mais vigilantes, mais fiéis ao bem. O homem de bem não surge pronto. Ele se constrói. Constrói-se na renúncia silenciosa, na palavra contida, na vigilância das intenções, na coragem de se examinar, na disposição de recomeçar, na caridade vivida sem alarde. E talvez a grande pergunta, ao final deste estudo, não seja apenas: quem é o homem de bem? Mas sim, que passo eu posso dar hoje para me aproximar desse ideal? E se essa mensagem tocou o seu coração, e se de alguma forma essas palavras fizeram você refletir, então talvez este seja apenas o começo da sua jornada interior. Aqui neste canal, buscamos mais do que informação. Buscamos consciência. Buscamos despertar. Buscamos luz. Se você deseja continuar recebendo reflexões como esta, se quer aprofundar temas que alimentam a alma e fortalecem o espírito, eu convido você a se inscrever no canal e ative o sininho para não perder os próximos mergulhos nesse universo complexo e fascinante. E se este conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like e deixe nos comentários, na sua opinião, qual é a virtude mais difícil de desenvolver para nos aproximarmos do ideal do homem de bem. Acompanhe os próximos estudos. Que possamos seguir juntos, buscando mais consciência, mais luz e mais fidelidade ao bem. Então, já finalizando os nossos estudos de hoje, vamos nos preparando para a prece final. Vamos aquietar o coração por alguns instantes. Respire profundamente. Desacelere os pensamentos e permita que a sua mente encontre silêncio, que possamos, neste momento, nos desligar das preocupações do mundo e nos conectar com a espiritualidade maior, elevando o pensamento, gratidão, respeito e humildade. Senhor Jesus, agradecemos por este momento de estudo, reflexão e aprendizado. Obrigado pela oportunidade de pensar mais profundamente sobre a vida moral, sobre a consciência e sobre o ideal do verdadeiro homem de bem. Ajuda-nos, Mestre, a compreender que a transformação espiritual não acontece apenas nas palavras, mas principalmente nas atitudes, nas escolhas, nas intenções e no modo como tratamos o próximo. Ensina-nos a viver com mais justiça, mais amor e mais caridade. Fortalece-nos no combate contra o orgulho, contra o egoísmo e contra todas as inclinações que ainda nos afastam da tua luz. Dá-nos lucidez para enxergar nossas imperfeições sem desânimo, humildade para reconhecer nossas quedas, coragem para corrigir nossos caminhos e perseverança para recomeçar sempre que necessário. Que possamos fazer do autoexame um instrumento de crescimento, da caridade um modo de viver, e da reforma íntima um compromisso sincero da alma. Ampara nossos lares, nossos familiares, nossos irmãos de caminhada, e também aqueles com quem ainda temos dificuldades de convivência. Abençoa, Senhor, todos os trabalhadores do bem, encarnados e desencarnados, que nos inspiram, nos sustentam e nos auxiliam silenciosamente em nossa evolução. E permite que, pouco a pouco, possamos nos tornar criaturas mais pacíficas, mais úteis, mais fraternas e mais fiéis à lei divina. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Que essa reflexão permaneça em seu coração e que sua consciência continue despertando, hoje e sempre. Você está no canal Consciência Eterna. Até o próximo encontro. Muito obrigado. Fiquem com Deus.